Pessoal, bom dia. Nono ano A, professora Sueli Rodrigues Dutra, com a nossa disciplina de língua portuguesa. Eu estarei aqui para explicar para vocês as atividades, né, e o conteúdo desta semana, tá? Que iniciou hoje, segunda-feira, né, dia 30, e vai até sexta-feira, tá bom? Dia 2. Então, pessoal, deixa eu só mudar a data aqui, porque sexta-feira não é dia 2, né? São dia 4, né? Então, olha aqui. Nosso conteúdo, nosso objeto de conteúdo, de conhecimento, né? Nós iremos trabalhar essa semana é pesquisa de opinião, tá? Então, eu vou aqui breve explicar, né? Eu vou ter um texto aqui, né? Todo explicando. Então, eu vou explicar para vocês, tá? E depois vocês irão responder as atividades propostas. E na semana que vem, eu farei um feedback, farei uma correção dessas atividades, tá? Então, olha aqui, né? O que são pesquisas de opinião, né? São pesquisas, né? São estratégias que as pessoas usam para levantar dados específicos de uma amostra de pessoas para saber a opinião das mesmas. Então, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, ou eu tenho funcionários, né? Ou eu tenho, por exemplo, nós terminamos agora, né? Campanha eleitoral. Eu quero saber pesquisas sobre tal candidato, né? Então, as pesquisas servem muito para isso também, né? Para campanha eleitoral. E várias outras funções, né? Então, aqui, né? Sua aplicação ela é muito útil para qualquer tipo de empresa, seja uma empresa pequena, média ou grande, para aumentar o desempenho em vendas ou gerar algum diferencial competitivo no mercado. Descobrir o índice de satisfação do cliente, né? Existem infinitas possibilidades quando o assunto é pesquisa. Então, aqui eu vou detalhar para vocês o que são as pesquisas, né? Geralmente são feitas para representar as opiniões de uma população, fazendo-se uma série de perguntas a um pequeno número de pessoas. Estão extrapolando as respostas para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. Em uma pesquisa de opinião, a margem de erro, né, só é calculada após a realização da pesquisa. Acontece muito também com as pesquisas eleitorais, né? Então, ao final, que eles vão fazer uma margem, né? Se tem margem de erro para mais ou para menos, né? Tem que ser ao final da realização da pesquisa, né? As pesquisas de opinião são mais detalhadas e geralmente pedem comentários e pontos de vista pessoais. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa de opinião de uma empresa, né? Eu quero fazer algumas perguntas que vão me caracterizar como minha empresa, né? Como as minhas características, com as minhas funções, né? Dentro da sociedade. Se é uma empresa de máquinas agrícolas, por exemplo, né? O que os agricultores, eles têm que expressar o que eles mais estão precisando, o que está faltando, ou o que eles gostariam que tivesse na loja, né? Então, tem que ser pesquisas que vão levar ao bem do cliente, do funcionário sempre, né, pessoal? Então, por exemplo, esses são alguns comumente direcionados para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, né, se eu tenho clientes ou funcionários atuais que podem ser questionados sobre o status de emprego de uma empresa. Então, aí eu vou ver, né, se eu vou fazer essa pesquisa de opinião, se é com os clientes ou se são com os funcionários, que são meus parceiros na empresa, né? Uma pesquisa de opinião é uma maneira mais estratégica de saber a direção que seu mercado está tomando. Se ele está indo mal ou se ele está indo bem, né? Como uma única pergunta e várias respostas, você pode obter centenas ou milhares de insights, né? Que são as ideias, que podem ajudar na orientação da direção certa. Então, aí vai ser para melhorar a empresa, né? Sempre as pesquisas, elas tendem a tomar um rumo que é para melhor, né? Vão descobrir quais são os defeitos, né, que estão tendo, os erros dos funcionários, se essas perguntas forem para os funcionários, né? Então, quando que eu vou usar as pesquisas de opinião?
No geral, a pesquisa de opinião ajudará você a ouvir a voz dos seus clientes ou os funcionários. Os dados coletados por meio de uma pesquisa de feedback fornecerão informações que te ajudarão a tomar melhores decisões. Então, por que tem um feedback? Porque eu fiz a pesquisa e depois eu tenho que fazer uma análise, né? Gerar gráfico de pizza, noite de torres, né? Para mim ver quais que foram as perguntas que tiveram mais respostas sim ou não, né? Então, ou se foram descritivas, né? O que as pessoas mais responderam, né? Então, eu tenho que fazer um feedback depois, uma retomada mostrando meus dados coletados, tá? Então, o primeiro aqui, né? Quais que foram os casos que eu vou utilizar a pesquisa de opinião? Eu posso usar a pesquisa de opinião do cliente. São uma ferramenta de pesquisa de mercado que permite às empresas obter opiniões sobre qualquer tipo de tópico, incluindo questões pessoais, políticas e sociais. Podem ser realizadas através de um telefonema, de e-mails e até mesmo podem ser incorporados em uma página web através de um software de pesquisa online. Eu uso muito que é aquelas pesquisas que eu faço com vocês, que são o Google Formulários, né? Dá para mim fazer todas as perguntas e ao final eu faço um gráfico, né, das perguntas respondidas, né? E é muito fácil coletar esses dados, né? A segunda, a pesquisa comparativa, quando eu quero comparar produtos ou serviço, função, desempenho, sejam eles da mesma empresa ou comparados em algum outro do mercado. Então, se existe dois tipos de refrigerante, né? Por exemplo, Pepsi e Coca, eu vou fazer uma pesquisa comparativa, qual que é o melhor, né? Então, aí eu vou ter que fazer questionários, formulários, perguntas para mim perguntar aos funcionários, aos clientes, né? Em relação a esses produtos, né? Então, o que acontece? Isso permite que as companhias saibam sobre o seu sucesso que terão ou não no lançamento do novo produto e usem a opinião de seus clientes como guia que as leve um passo à frente da concorrência. Por exemplo, eu quero um novo sabor de refrigerante. Eu tenho que fazer uma pesquisa comparativa para o meu cliente, perguntando para ele, né? Então, assim, é muito interessante as pesquisas de opiniões, né? Tô dando só um exemplo, tá, pessoal? Então, 3 aqui, né? Pesquisa de entrada, exploratória. Essas pesquisas de opinião são feitas antes dos participantes conhecerem um produto. Né? Basicamente, essa pesquisa ajuda os empresários a conhecerem melhor os seus clientes. Embora, é claro, que deve ser mencionado que existe sempre a possibilidade de um cliente mudar de ideia, né? Então, antes de lançar um produto, por exemplo, eu quero conhecer melhor os meus clientes. Eu vou fazer uma pesquisa de opinião. Ah, você gosta disso? Você prefere que seja feito isso? Então, fazendo uma pesquisa de exploração, né? Para saber o que o cliente gosta, o que não gosta, antes mesmo de eu lançar o meu produto, tá? A número 4, que é a pesquisa de acompanhamento. Esse tipo de pesquisa de opinião permite que as empresas acompanhem a opinião dos consumidores regularmente, tá? Então, pesquisas de acompanhamento e de pós-venda ajudam a empresa a perceber qualquer progresso ou mudança que existe na opinião pública em relação ao negócio, à medida que vão analisando a experiência dos clientes. Então, é interessante também fazer a pesquisa de acompanhamento para saber também da satisfação com o produto, com o negócio que a pessoa está adquirindo, né? Pode ser aqui quando eu falo de negócio, pode ser, né? Então, várias outras coisas, né, referentes a essas coisas de mercado, né? Então, também conhecer o produto, né? Ah, você está usando... Aqui, o que eu vejo muito essa pesquisa de acompanhamento é as meninas que vêm de Mary Kay, né? Elas fazem um acompanhamento o tempo todo com você. O produto tá dando, né, esse resultado. Elas fazem o tempo todo, assim, sabe? Acompanha a sua pele, como que ela tá desenvolvendo, se você tá gostando. E também, essa pesquisa de acompanhamento gosta muito de analisar a experiência que elas estão tendo com os clientes. Então, se essa experiência tem que ser boa, se tem que ser ruim, a empresa vai tomar algumas decisões. Se estiver sendo ruim, ela tem que tomar uma decisão rápida, né, para melhorar e a experiência com o cliente seja boa. Senão o cliente também não volta, né? E a pesquisa 5, né, são pesquisas específicas. Esse exemplo de modelo aqui, né,
com perguntas exclusivas para coleta e análise de dados específicos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Pesquisa de satisfação, se você está gostando do produto, né, da marca. A boa experiência do cliente é fundamental para o sucesso de uma marca. Pesquisa sua opinião quanto ao produto ou serviço oferecido. Saiba se foram bem atendidos e se compraria novamente. Enfim, qual o comprometimento que eles têm com a empresa. Essa daqui da satisfação é muito importante. Geralmente ela é muito utilizada quando o empreendedor ele quer ver a satisfação do cliente com o seu funcionário ou vendedor. E não sei se vocês já compraram um produto na loja de móveis, sei lá, alguma coisa, e eles ligam para você te perguntando assim: ah, fulano, qual pessoa que te vendeu? Você foi bem atendido? Você gostou? Né? Então, assim, isso aqui eles fazem muita experiência com um vendedor novo, por exemplo, né? Então, se esse vendedor se saiu bem, várias pessoas gostaram, tiveram satisfação com o seu vendedor, ele vai contratar esse vendedor a fazer parte do seu time na empresa, né? E a pesquisa eleitoral, que eu até falei agorinha, né? Então, esse tipo de pesquisa aqui tem a capacidade de prever o resultado de uma eleição. Recentemente, nós tivemos uma eleição para prefeito em Caiapônia, né? E na pesquisa tinham 7 candidatos, né? Eram 7 candidatos, né? E a pesquisa mostrou veridicamente como que foi a eleição, né? Tanto que o vencedor, que foi o Admir, ele nas pesquisas, ele que estava mais alto, né? Eu gosto muito de analisar essas coisas de pesquisa, gráficos, né? Eu olho bastante. Então, foi bem parecido a porcentagem de votos que teve na pesquisa que foi feita aqui em Caiapônia com o resultado das eleições, tá? Então, a pesquisa, ela é muito importante, né? Também serve como um guia para os jornalistas, analistas e os próprios cidadãos, né? Para aprender sobre o impacto das propostas e o plano de trabalho de um candidato. Foi isso que nós tivemos, né? E pesquisa de clima e de trabalho, né? O bom empregador sabe que o empregado é a estrela do negócio. Com esse tipo de pesquisa e de opinião, é possível medir o grau de satisfação e conforto dos funcionários de uma empresa ou organização. Voltando a atenção às necessidades dos trabalhadores. Aqui também vai ser voltado mais para o empregado, né? O empregador, ele tem que saber que o empregado, ele é estrela, ele faz parte do time. Ele tem que abraçar, ele tem que construir junto com o empreendedor, que é o dono da empresa, ele tem que andar junto. Porque se ele for um mau empregado, a empresa dele vai mal, né? Então, essa pesquisa aqui é muito bom. Como que as pessoas, os empregados se relacionam? Eles têm um bom comportamento, eles têm porque tem empresa mesmo que os empregados brigam muito, né? Então isso também não é interessante, né? Para a empresa, é mal, né? É ruim, né? Pesquisa salarial, melhor maneira de descobrir o que as outras organizações pagam por posições específicas, né? Categoria de emprego, incluindo salários e benefícios. Isso aqui é muito interessante para o empregador, né? Que está empregando um empregado, para ele saber geralmente o salário que ele deve pagar para aquele empregado. Um vendedor deve receber quantos por cento? Ah, eu tenho que receber das minhas vendas 20%. Aí ele vai pesquisar, ele vai fazer, né, pesquisa em outras empresas, quanto que um vendedor de uma loja, por exemplo, ganha, né? Você ganha comissão, ou você ganha só a porcentagem do que ele vender. Isso é interessante. E aqui estão as características da pesquisa de opinião. Então, o que eu tenho que ter aqui, ó? A característica são a voz do público, né? Pesquisa de opinião, se eu estou fazendo uma pesquisa, então o que vai prevalecer aqui para mim é a voz do público. Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa tem que prevalecer, tá? Aqui a segunda, por ser um método de coleta aleatória e com análise de dados superficial ou mais complexa, com foco em uma análise de dados qualitativos ou dados quantitativos. Então aqui eu vou ter que verificar, né, se eu quero uma pesquisa que vai ser de dados qualitativos ou quantitativos, né? Então, na hora que eu vou fazer a minha pesquisa, eu tenho que verificar. Em alguns casos, são interativas, com tipos de perguntas aplicadas, imagens e de possível caráter divertido, ou simplesmente um questionário mais simples e direto. Isso aqui eu tenho que saber, né, quando eu vou formular a minha pesquisa de opinião, né?
Poder coletar informações por pesquisa online, que é o que mais estão fazendo agora, devido à pandemia, né? Usa o questionário, formulários, Google Forms, né? Usa através de formulários, que é muito rápido. Você clica no link, já vai respondendo e eles te dão todos os dados depois, né? É muito rápido. E aqui estão algumas dicas para criar pesquisas de opinião. O que você precisa? Então, você precisa criar boas perguntas. Use uma linguagem simples e direta para que o público entenda imediatamente a pergunta e não acabe desistindo no meio do caminho, que se ele ler sua pergunta, falar, vou responder isso não, isso é muito bobeira. Então tem que ser uma linguagem simples e direta e que eles vão entender e vão gostar, né? Senão é muito chato isso, nem vou responder. Crie boas respostas, dê opções de respostas e que realmente possa representar todo o público. Então, se você deu ali uma pergunta, você tem 4 alternativas, né? Então, tem que ser respostas que vai representar o seu público de venda, por exemplo, o seu cliente. Então, se você pôr respostas lá que não tem nada a ver com o seu cliente, então também não vai ser legal, né? O resultado não vai ser real, né? Vai ser forçado. E o terceiro aqui, tem uma amostra que represente seu público. Você pode obter respondentes para a sua pesquisa que representa a sua persona, né? É muito importante definir bem sua amostra para representar corretamente o público-alvo e obter dados coerentes. A Question Pro, que é um aplicativo, né, tem amostras de respondentes qualificados para você aplicar o seu projeto. Então, é só você pesquisar lá e ver isso daí e colocar em prática, tá? Número 4. Faça o respondente se sentir seguro, a pessoa que vai responder a sua pesquisa, né, de opinião. Isso fará com que o respondente expresse sua opinião com mais sinceridade e sem se deixar influenciar, proporcionando à sua pesquisa dados mais reais. Isso também é muito importante, né? Tem que verificar isso aí quando você for elaborar suas perguntas, né? Não induza seu respondente, que também é bem parecido com o que eu já tinha falado agora, né? Crie perguntas e opções de respostas com técnicas que não influenciem o voto dos respondentes, né? Tem que ser mais para que você queira uma resposta de qualidade, verdadeira, porque senão vai ser forçado isso aqui, né? Vai sair as respostas que você quer para você jogar na mídia, né? Analise com imparcialidade. Não tente interpretar resultados. Então, você tem que ser imparcial. Você não pode querer, igual for numa pesquisa mesmo eleitoral. Você tem que ser imparcial. Tal candidato está vencendo, mas você não pode mascarar e nem fazer uma farsa dessa pesquisa, né? Tem que mostrar imparcial. Se você não gostou das respostas, se você não gostou das respostas da sua pesquisa, mas você tem que ser imparcial, tá? Não tente interpretar resultados, né? A pesquisa de opinião fornece dados claros e diretos e você deve analisar com imparcialidade. Quando você for verificar os dados, você deve ser imparcial. Não só jogar para um lado, nem só jogar para o outro, né? Cria uma pesquisa com uma plataforma moderna e com a ajuda de profissionais. Então, se você não sabe nenhum, e aqui eles estão indicando para vocês, é o Question Pro, né? Que é o que mais eles usam. Eu uso muito para fazer pesquisas, né? Para fazer perguntas, para elaborar o portfólio de vocês, elaborar avaliações. Eu uso o Google Forms, tá? Se vocês forem fazer alguma pesquisa, tá? Mas não vai ser hoje que eu vou propor. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês agora algumas atividades que vocês irão responder, tá? Vou deixar aqui, vocês respondam no caderno de vocês. E na semana que vem, eu estarei deixando a correção. Eu farei outro vídeo e deixarei a correção para vocês, tá? Lembrando vocês aqui que a atividade da semana passada, eu vou estar deixando o documento aqui, o gabarito, para vocês fazerem a correção no caderno, tá? Eu tinha que fazer essa explicação desse conteúdo aqui para vocês fazerem as atividades. E a atividade da semana passada, eu vou estar deixando o documento com o gabarito para vocês fazerem a correção no caderno, tá? Então, tenha todos uma ótima semana. Até a semana que vem, um abraço.